Zero. Nesse estado. Em 1000 jogos, nenhum. Em 1000 jogos, pra 8 eles, em jogos, relação ao sistema que o você Flamengo enfrentava. ganhará 999 e vai ter um Você era empate. contra o sistema. Pra mim é 9 Pronto. 9-1, pronto, mas também é um número respeitável. Pô, em respeito ao futebol. Ô, William, 9-1, só dá um mas eu tchau. vou dar o win. Dá um tchau agora que tá passando esse vídeo no vestiário do Madureira. Aí, ó, que o professor Atenção, pegou vocês pra... do Madureira aí, atenção, colocar aqui, ó, na preleção. conta pra hein? ele, hein? Na preleção, 10 a eu 0. dei all-in pro Flamengo, hein? Eu dei all-in pro Flamengo. É. Percebam o contexto. Porque jogador de futebol reclama de nós, jornalistas, porque a gente extrai um trecho do que o cara falou e quer faturar Verdade. em cima. Pra ganhar Agora é o clique contexto. baixo. Tá correto. Vamos dizer, o Clique contexto. Primeiro, ele falou assim, não tem nenhuma chance do Madureira ganhar do Flamengo. Eu falei assim, não, nenhuma chance de ganhar. Ganhou? Não. Não ganhou. Depois o Praz me pergunta, em 1000 jogos, o Flamengo não vai, o Madureira não vai ganhar nenhum? Não, vai ser 999 vitórias do Flamengo e um empate. O que aconteceu ontem? Empate. O empate Tá dos aí o 1000 negócio, jogos. sabe o que é? Puxa É a vida, casa isso. decimal. Não, você cravou. Quando ele isso. deu 9,99999, ele arredondou para 10. O papo tá Então, ficando muito rebuscado pro meu Por gosto. favor, vamos ouvir Mas agora o caso Vitor decimal Pereira. Pra gente explicar esse empate ontem foi boa. Errei? Gostei. Errei? Não, empatou. Tem que botar no Vamos lá. regulamento. Quantas Vamos casas ver. decimais É? depois da vírgula? Isso é agora. importante. Novo regulamento, o prazo é que vai cuidar. Vamos com o Vitor Pereira. O prato ser ruim. Vamos ter que arriscar mais uma vez, porque é a única forma de lhes dar tempo de jogo. Vamos ter que jogar o próximo jogo, ainda mais cansados, mas vamos ter que jogar. Vamos ter que jogar e que para adquirirmos quilómetros nas pernas, não é? Tempo de jogo, porque depois aí sim, aí vou ter que desacelerar para chegar fresco ao Palmeiras. Portanto, o próximo jogo vai ser jogado pela equipa principal, não há dúvida nenhuma, pela equipa que está, pelos jogadores, mesmo cansados, têm que jogar na mesma. Relativamente ao Marinho na esquerda, pelo facto do Filipe Luís estar fora, pelo facto do Ayrton parecer-me que estava ainda com dificuldades, e para evitar a lesão do Ayrton, optamos por jogar com o Marinho bem aberto, é rápido, para tirar cruzamentos. E ele tentou fazer bem, não é? Tentou fazer bem. Neste momento estamos condicionados porque o Filipe Luís não está. Então, o Praz, o Pedro estava falando aqui durante a coletiva, isso me chamou a atenção também. O time estourado, mas não começou, tudo bem, não está no ritmo, no auge de uma temporada, óbvio, mas sem estourar, tem que forçar o time e tal. É esse o nível? É essa a preocupação? No começo, com 2, 3 jogos já está assim? É isso mesmo? A gente não está no dia a dia para saber a carga de treino e o planejamento da carga física que eles estão fazendo, mas pelo jeito ele deve estar com uma carga bem alta para ele dizer que em tão pouco tempo, com 2 jogos, o time esteja estourando, ou então usou uma palavra que no português de Portugal Exato. tem uma conotação menos forte do que aqui, né? Porque tem algumas palavras que são diferentes, que lá, eu morei lá 4 anos, em algumas lojas lá tinha umas palavras dos vendedores que te assustavam, assim, te deixavam... Manda uma aí. Não. Manda uma aí pra... Fala, Praz, não tem medo não. Tem que experimentar uma calça de ganga, uma calça jeans. Uma calça de ganga, uma calça de... Aí ele falava assim, ficou bom no cu. Isso não deu pra entender, Praz. Esse final, você vai repetir, vai de novo. Então, a calça de qual fica boa onde? Fala de A novo. calça de ganga, que é a Fica calça bom jeans. Fica bom no cu. É na bunda. É isso. Então, assim, literais demais, é verdade. pro brasileiro que chega numa loja e ouve isso, olha pro vendedor e fala, pô, tá de sacanagem, né? Mas são algumas coisas que tem Eu nunca me esqueço. uma conotação um pouco diferente. Né? E eles são literais. Recentemente estive lá e tava para pegar um ônibus de Lisboa pro Porto. Conexão Brasil-Portugal você faz direto. Exatamente. Estivemos lá, aí no ano Como eu passado- indo pra Santos. Aí um ônibus ali, para aquele ônibus, tá aí, dia 9h30, né? Pintado ali com tinta, como em qualquer lugar, 9h30. Eu perguntei, esse é o das 9h30 mesmo, né? Tá indo pro Porto. Ele, você tá cego? Não é uma grosseria. A gente entende que... Ele, fui estás solidário cego? ao Não, amigo não estás a ver? Estás cego? Tipo... Não é uma grosseria, é o jeito, só que nós estamos acostumados a outra cultura. E tem muito disso, em entrevista do Abel, ele demorou um pouco a entender, tem muito disso em entrevista Da calça, do eu Vitor. gostei muito. Não exatamente como a calça do calça Fernando de Praz. ganga. Mas Mas ficou boa. Ficou bom. Eles falam mas eu entendo quando ele rabo, fala que né? Em vez de não usar, em vez de falar necessariamente, pô. não necessariamente Claro, ele e quis eu aquele compreendo termo ali para totalmente isso daí. o estourado, tipo, vai ter uma ruptura muscular na semana que vem. Mas é algo mais, temos que estar atentos. Vamos ficar com esse recado, perfeito. que é melhor que os outros exemplos que a gente citou. Então, ele já adiantou que contra o Nova Iguaçu, time titular, Time titular. E depois começa a desacelerar. Isso. contra o Bangu, reserveira, Porque aí é pré-jogo contra o Palmeiras. Palmeiras, time titular, Claro.
e depois tem o Boa Vista antes do Mundial. Você é reserveiro. E muito ansioso, Rafael Prati, pro Flamengo e Boa Vista, dia 1º de fevereiro, que ele falou ontem. Não tem dúvida. O que a gente viu ontem foi o Flamengo com dificuldade para jogar em alguns momentos. Muito. Até um Flamengo me pareceu lento no primeiro tempo. Eu não sei o quanto a lentidão tem alguma ligação com um time possivelmente desgastado nesse começo de ano. Isso que o Praz falou é muito importante. Uma viagem a gente tem que lembrar. Na véspera. Então. Mas o Madureira também viajou para lá, né? Não, mas vamos combinar que a gente está falando que quem estava lento era o Flamengo. Não pode descontradizer. O Flamengo lento não conseguiu atacar o Madureira. Não é que o Flamengo imprimiu uma velocidade absurda e o Madureira se defendeu muito bem. São coisas distintas. Então, para a gente falar aqui da lentidão do Flamengo, aí você pode citar essa viagem que não é exatamente dentro do script do campeonato estadual. Eu não sei qual ligação que ela tem de você. com essa condição física, que o técnico do Flamengo já está salientando que alguns jogadores estão desgastados, que ele está vendo que alguns jogadores estão sentindo talvez um cansaço no terceiro jogo do Lucas ano. ontem. Que saiu, por exemplo, né? Agora, William, o que a gente tem de lembrar sempre é que o Vitor Pereira chegou ao Flamengo em janeiro, agora a comissão técnica dele já estava no Flamengo em dezembro. Eu não sei o quanto a comissão técnica, por exemplo, trabalhou essa parte física 15 dias ali do Natal até o Ano Novo. Se eles chegando antes, se foi uma preparação física de 2, 3 semanas para depois o Vitor Pereira iniciar um trabalho, por exemplo, tático, um trabalho mais com bola. Tenho muita dúvida. Agora, é realmente surpreendente, técnico do Flamengo, depois do terceiro jogo do ano, o segundo com o time titular, né? Destacar que já há cansaço, ele observou desgaste no time. Eu não sei se isso chama muito a atenção. Um cansaço. O que eu acho é que, em condições normais, você virar e falar que o Flamengo teve uma grande exibição no fim de semana, venceu há uma semana atrás e ontem empatou, a gente estaria aqui falando em oscilação natural, está dosando. O problema é que o Flamengo precisa acelerar algumas etapas em função do jogo do dia 28, em função do Mundial e talvez até em função da Recopa para o final de fevereiro. Então, a aceleração dessas etapas, ela muda também o debate. Porque o debate é, como assim? Jogou domingo, jogou quarta e cansou. O que seria absolutamente natural de um início de temporada. Só que o Flamengo talvez não esteja no início de temporada tão natural por conta desse Mundial. Vai se cobrar um pouco mais de intensidade domingo, quarto e domingo, que é quando ele joga o fim de semana, sábado, domingo, quarto e sábado, quando joga novamente pelo Campeonato Carioca. E aí talvez não tenha ainda. Por isso, a explicação da fala do Vitor Pereira. Eu acho que a oscilação é natural. Você tem, sim, uma viagem ali início de temporada, você tá mirando o Mundial com o Real Madrid, aí você sai pra Cariacica pra jogar contra o Madureira, a rotação baixa. A motivação baixa, claro que baixa. Isso é natural. Você tá com a cabeça lá e tem aquela viagem pra Cariacica, aí o jogo não começa, aquela nhaca, mas isso aí aquela tá condicionando, Pedro, isso não justifica. Resultado. Não. Independente do resultado, o Flamengo já começa numa marcha lenta. Podia ter feito 2 gols no segundo tempo, porque a gente já está debatendo aqui a marcha lenta do início e por que não funcionou como funcionou contra a Portuguesa. O que eu acho é, tentando entender esse Flamengo de marcha lenta, eu acho que seria um movimento natural. Só que para início de temporada, com o Mundial batendo na porta, o Supercopa batendo na porta, eu acho que o torcedor rubro-negro, até a crítica que esteja olhando para esse time, ele quer um pouco mais. Acho que o Flamengo vai precisar entregar um pouco mais para conquistar o que ele quer, só que nesse momento sofreu de uma oscilação que eu acho que é natural. A gente pode debater funcionamento de Gabriel com o Pedro ontem, movimentação do Arrascaeta, que eu nem achei dos piores, sabe? O que não funcionou na saída de bola, eu acho que tem muito mais a ver com uma apatia do que com uma Madureira que sufocou, acharam caminho para bloquear o Flamengo. Não vi assim ontem. Acho que muito mais passou pela passividade do Flamengo do que exatamente algo que alguém bloqueou. É natural, só que no começo de temporada com Supercopa e Mundial ali na frente, vai todo mundo estar querendo um pouco mais, como foi o Palmeiras no ano passado. Cobrava-se uma aceleração no início de temporada que não seria natural. Mas o planejamento do Vitor Pereira talvez não seja colocar o Flamengo com intensidade 100%, nem mesmo contra o Palmeiras. É mirando o Mundial. E pensando nisso, nesse caminho, para mim, faz parte desse contexto jogar como o Flamengo jogou, ter um jogo ruim. Ali é uma atuação muito pelo individual. Taticamente, do Flamengo, a gente deu mais espaços, mas muito porque o time ainda está com a perna pesada, a gente sente jogadores ainda longe do auge técnico, mesmo o Arrascaeta, que ontem até não dá para dizer que fez uma partida ruim, mas muito abaixo do que a gente está acostumado a ver. E por isso também o Vitor Pereira faz algumas mexidas que soam esdrúxulas. O Marinho voltando a jogar de lateral. Ele justificou, né? Por isso que é bom ouvir o treineiro, né? Ele justificou, né? Você não tem o Felipe Luiz, que está nessa recuperando. Então pode estourar. Questão de pode estourar. Mas mesmo justificando,
É um barulho desproporcional. Aí, mas pra que o Marinho? Já foi testado lá pelo Paulo Souza. Podia ter colocado 3 zagueiros. De fato, ele... porque ontem, Breler, sabe o que eu senti? Teve o torcedor do Flamengo. Gato escaldado tem medo de água fria, né? O torcedor do Flamengo, né? Olhou, lembrou do Paulo Souza. Não, lembrou. Mas ele precisa entender o contexto. Lembrou, claro. Aí vem o contexto. Aí vem outra história. Aí a nossa parte aqui também. Começava o jogo com o Marinho deu algo ali. Deu um... de novo, não. No caso do Vitor Diferente. No caso do Vitor Pereira, o Marinho não foi nem um teste de segundo tempo. Não, o Vitor Pereira... Solução de momento rápido. Eu imagino que não imagina usar o Marinho como lateral esquerdo, como ala. É solução, porque tinha um canhoto no banco, um lateral esquerdo não estava à disposição, outro lateral que poderia ser, que era o Ramon, foi vendido, já deixou de ser uma alternativa no banco, e só tinha o Marinho para jogar por ali como solução imediata. Agora... O problema não foi o Marinho ali, né? Se ele a questão da intensidade, teve uma série de coisas. O Marinho ali na lateral... O Marinho foi a cereja do bolo do jogo. Exatamente. Todo mundo... O Mateusão entrando. O Mateusão não vai ser um jogador que vai entrar com regularidade. É a opção ali, uma das últimas opções para o ataque. Então, jogo de estadual... Entra, mas esse barulho também. Foi. Aí qualquer coisa que remeta àquela época já é tratada como uma ideia do técnico. E não é. Nesse momento da temporada, qualquer comparação entre Vitor Pereira e Paulo Souza, para mim, é descabida. E não faça sentido. Mas eu acho, Vitor Pereira com qualquer outro é descabida ainda. A gente tem de lembrar, claro que, assim, tem situações, tem definições. O Flamengo exatamente por isso. Viu no Flamengo uma possibilidade de ganhar tudo. E o sarrafo é lá em cima mesmo. A questão do estourar, de estar estourado, né? Isso, dessa carga, assim, eu já passei por isso algumas vezes. E principalmente no não sei quem falou, mas se fosse uma pré-temporada normal, mas não é, porque a expectativa é muito grande, porque tem final contra o Palmeiras e depois o Mundial. De tu, dentro da pré-temporada, tu fazer um planejamento diferente. E às vezes, não por falta de respeito, não tratar esse jogo contra o Madureira como o objetivo principal da semana, que normalmente tu faz a tua programação, tu modela ela de acordo para chegar 100% no jogo. De repente, a programação do Flamengo não passou por chegar 100% nesse jogo. Sim. Ela priorizou algumas questões táticas, técnicas e físicas de treinamento para poder, de repente, abrir mão de um certo desempenho, performance nesse jogo, mas para ganhar lá na frente. Então, pode ter sido uma parte do planejamento. Não por menosprezar o adversário, mas pelo contexto todo da final contra o Palmeiras e do Mundial, de ter que fazer escolhas. E a escolha foi, de repente, priorizar algumas coisas que poderiam ser treinadas agora e que não poderiam ser treinadas para frente. E faria sentido, que é você ter uma semana de uma aceleração, de uma evolução e um pico de fim de semana. Como se fosse uma semana cheia, passada, né? E aí um coletivo e agora você no tem meio um sábado. E o sábado talvez possa ser um pouco esse pico de atitude. Mas isso entra... O Breler falou uma coisa aqui que me chamou a atenção. Que o torcedor também não quer saber isso no final da história. Lógico, exatamente. O time não ganha. Ele lotou o estádio. Vê o Marinho na lateral, vê o Mateusão, tira o Pedro. Pô, que isso? Paulo Souza de novo? É isso, é o pensamento do torcedor. Tem um companheiro nosso que, por exemplo, tem baita bom senso aqui nas discussões, etc. Mas ontem estava acompanhando o time dele e já estava pedindo a cabeça dos caras na segunda rodada. Isso é verdade. Já estava pedindo a cabeça de alguns atletas. Não que ele tenha muito bom senso no goleiro, mas é um cara mais ponderado. Mas ontem, segunda rodada, a versão dele torcedor é uma coisa ensandecida. Torcedor aí é relativo. Às vezes o cidadão está com alguma coisa acumulada, se for quem eu estou pensando, né? Não é de ontem. Ontem o cara só jogou e é o que já está arrebentado. Viu aí? Daqui a pouco vai poder falar. Se entregou. Se for quem eu estou pensando. Claro, quem todos nós estamos pensando aqui, inclusive, está na redação já hoje. Está na redação agora. Por um acaso ele veio parar aqui na bancada hoje. Pingou aqui. Caiu aqui na bancada. O Breler falou sobre assim, talvez não seja tão intenso contra o Palmeiras também. Vocês acham? Não, eu acho que vai ser intenso contra o Palmeiras. Acho que o tal planejamento que o Praz cita de onde vai ser esse momento alto ali da programação da semana, o Vitor está batendo na tecla desde a primeira entrevista que ele quer preparar o time para o jogo contra o Palmeiras. Ele está orando o jogo contra o Palmeiras. Tem o Mundial, mas ele quer esse jogo contra o Palmeiras. E acho que tem isso. Um time intenso contra a Portuguesa, fim de semana. Um time, aposto eu, um pouco mais intenso nesse fim de semana agora. E aí vai dar uma lacuna, uma janela de uma semana para o jogo do Palmeiras também. Que é essa aspas a preparação da semana cheia. Mais uma vez ele cita o Palmeiras. Acho que sim. Acho que ele vai querer esse time intenso e o mais perto possível, porque não estará preparado, mas o mais perto possível do que ele considera ideal
para janeiro contra o Palmeiras. Mas esse é o ponto. Depois também desacelera contra o Boa Vista e aí volta para o Mundial. Eu acho que o Palmeiras é um pico ali da preparação para ele. Não dá para medir intensidade contra o Palmeiras. Tem que ir... Mas uma coisa não é menosprezar adversário, né? Não. É questão de fazer o planejamento dentro desse calendário maluco que o brasileiro Você não tem como priorizar tudo. Não tem Aonde que eu vou tomar pressão aqui? Aonde que o jogo é grande? Aonde que a coisa pega? É o jogo contra o Palmeiras. Aí depois é o Mundial. Porque entre o jogo contra o Palmeiras, que jogue no limite que puder da intensidade que permite nesse momento da temporada. Depois o jogo contra o Wydad Casablanca ou contra o Al Hilal, ele é quando mesmo? Dia 7 de fevereiro. Isso. O jogo contra o Palmeiras é dia 28. Isso. Sábado que vem. Sem ser sábado agora, o outro. Mais de uma semana. Né? Mas tem a viagem ali no meio também. Tudo bem, mas dá para recuperar, né? Claro que dá. E tem processos, inclusive, durante a viagem de recuperação. Eles fazem a viagem. Não, e com processos de recuperação. Tem time que treina em avião. É o que eu tô falando. Tem processo de recuperação no avião, né, Praz? Tem O pior Mas rapidinho, a viagem de quem que você falou? É o fuso, O né? que você falou? A viagem de É o seguinte. Não, é porque o Pedro destacava, olha, teve uma viagem para Cariacica nesse meio da preparação, o jogo foi no Espírito Santo, tudo bem. Aí eu falei, até o Madureira viajou também. É que a gente fala, às vezes, a seguinte situação, Praz, que não é o caso do Flamengo, há viagens que são muito desgastantes. Às vezes a aeronave não é adequada, não é a mais confortável. Não é o caso do Flamengo. A aeronave é maravilhosa. Não é pro Japão. O jogador fica com... Nós temos companheiros aqui que tiram férias, viajam e depois tiram mais férias para se recuperar da viagem. Tem isso? Tem. Já tirar o avião do corpo, como diria o outro. Exatamente. Descansar da viagem. Eu não tô entendendo. Você tá apontando para mim por quê? Não, eu tô apontando para lá. Não, é uma questão física, mental. Não é física quântica, né? Física, mental e de saúde. Você precisa tirar a viagem do corpo ali. Claro. Viu? Conhece bem. Não tô falando que seja comigo, mas é porque também se entregou já, né? Falou do outro, se entregou também. Exatamente, não é só você, é alguém parecido com você. Mas aí é o direito do trabalhador, que está em contrato combinado não sai caro. Isso é verdade. Mas o meu ponto sobre chegar com a intensidade ideal contra o Palmeiras, mesmo que o Vitor Pereira queira, os torcedores rubro-negros, tem que chegar com o Palmeiras ali 100%, possivelmente a gente não vai ver a melhor versão do Flamengo nesse jogo. É natural. Sim. Jogo de Supercopa. Mas nem do Palmeiras. Nem do Palmeiras, viu lá. Então, pois é. Mas antes que você destaque isso, viu, Breno? Em relação ao jogo, mas que talvez não seja... Jogo de Supercopa, na maioria dos países, a gente percebe que os times ainda estão ali em fase de formação, os técnicos até fazem testes, mesmo sabendo que há um título em disputa. Então, existe esse contexto também. Não deixa de ser um jogo de estar quase dentro de uma pré-temporada. Se houvesse pré-temporada no Brasil, a gente falaria... o jogo de abertura, né? Vamos esperar algo mais. Mas como não existe, faz parte desse início e para o Flamengo é mais importante chegar aos 100% no Mundial do que contra o Palmeiras. Sim. Sabendo que existe rivalidade, sabendo que é um jogo que vale taça. A gente vai fazer um intervalo. Antes de ir pro break, o São Paulo anunciou oficialmente seu novo reforço, né? Todo mundo já sabe, mas tem os anúncios oficiais, né? Sim. Então o David está chegando aí, 7º contratado pelo Tricolor para 2023. Tem reforço na área, Prats. Até havia a possibilidade, William, dele estrear hoje contra a Ferroviária, em Araraquara. Não vai rolar. Mas não vai acontecer. O Mendes e o Alan Franco estão à disposição do Rogério, podem estrear hoje pelo Paulista em Araraquara. David é um pedido feito pelo treinador. Sim. Trabalhou com o David no Fortaleza, trabalhou com o David no Cruzeiro e vai trabalhar com o David no São Paulo. Vamos fazer um intervalo e daqui a pouco, o que tem no próximo bloco, eu tô ansioso, hein? Eu quero